Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, o testemunho de Tomé. Quando a gente para e pensa sobre Tomé, a gente já observa logo o lado incrédulo, o lado de um homem duvidoso, o lado de um homem que precisou ver para crer. Mas será que foi realmente isso que acontecia? Irmãos, lembre-se que quando Jesus se apresentou para os 10, até então, ali, inicialmente após a sua ressurreição, Tomé não estava lá. Tomé estava fora da lei. Enquanto uns estavam presos, ou seja, se colocaram em condição de prisão, Tomé não se encontrava ali. Ele estava fora. Não se sabe ao certo o que ele estava fazendo lá fora, mas ele não estava ali com receio, com medo, preocupado com a perseguição. Ele não estava ali. E o que eu aprendo aqui até então? Tomé, por mais que tivesse aquela incredulidade que caracterizou até as frases, né? Tu é feito Tomé, só acredita vendo. E muitos gostam de usar essa expressão para endossar a dúvida e até a pessoa de Tomé que ficou marcado por isso. Mas olha só, o fato de Tomé ter tido essa dúvida, isso não a qualificou como um homem duvidoso para sempre. A gente sempre tem que levar em consideração, poxa, Deus disse, Noé amaldiçoou o povo de Canaã. E em Canaã tinha uma mulher chamada Raabe, que embora fosse prostituta, ela foi a precursora de Cristo. Aquele relacionamento incestuoso entre Ló e suas filhas, delas nasceram que é chamado de Moabe, do qual vieram uma nação que foi inimiga de Deus. Mas Moabe também foi uma nação que gerou Ruth, a Moabita. E embora fosse de uma nação onde foi originária de um relacionamento incestuoso, isso não quer dizer que ela seria por todos classificada. É tanto que ela também foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi o pai de Davi, do qual veio a linhagem de Jesus. Então, assim, devemos ser muito mais cautelosos em querer julgar uma pessoa por um ato. O texto sagrado é muito claro, cada um será julgado conforme as suas obras. Né? Caim matou Abel por quê? Porque as suas obras eram más e seu irmão justa. É o que está na carta de João, 1 João. Então, assim, eu devo levar em consideração que, embora Tomé fosse uma pessoa inicialmente incrédulo, isso não quer dizer que aquela incredulidade lhe gerou um homem que consistia sempre na dúvida. Não é assim que deve ser visto. E qual é o testemunho que Tomé deu? Ora, Tomé estava fora do seu local e Ellen White chega a descrever que fora de onde ele se encontrava, ele ficava pensando, Jesus, de fato, não ressuscitou. E eu só vou acreditar se ele ressuscitou se eu tocar nele. Ele ouviu os comentários das pessoas e ele ficou com aquilo em seu coração, em sua mente. Eu só acredito se eu ver. E se de fato aquilo tivesse acontecido, logo ele pensara que o seu reino para este mundo tinha sido levado à perdição. E Cristo, na verdade, não veio para reinar neste mundo. Ele veio para reinar no universo. E o seu sacrifício e sua morte foi para nos dar segurança de tudo isso. Então, diante daquela situação, Jesus não se encontra lá. E o que me chama a atenção é que ele responde os pensamentos de Tomé, do qual Tomé nada disse. Aquele texto que diz aqui, ó, capítulo 20 do Evangelho de João, aqui no verso 19 em diante, aqui diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu entre eles. Só que essa parte aqui mais à frente, um dos 12, chamado Tomé, apelidado Gêmeo, interessante que Gêmeo é a palavra com significado para Tomé no grego. E o nome Tomé no hebraico, no aramaico, ele tem uma significação porque aqui Tomé é chamado Dídimo, ou Dídimo é o grego da expressão Tomé. E o seu aramaico, eu até coloquei aqui, o aramaico dele é Gêmeo, e o grego é Dídimo. Dídimo, Tomé. Era aramaico, Gêmeo. Mas em suma, todos têm a mesma significação. O nome Dídimo é a aplicação que é dada para o nome Tomé, que significa gêmeo. E aqui, no texto sagrado, no Evangelho de João, ainda chega a dizer assim, eles disseram, viram o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser o meu dedo. 8 dias depois, observe só, ele falou isso, e 8 dias depois, Jesus aparece. Do mesmo jeitinho, as portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles.
Quando Jesus chega para ele, ele fala assim, Pai seja convosco, disse ele. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Nessa expressão, irmãos, Jesus respondeu a uma questão de Tomé que, embora ele tenha dito aos discípulos, ele não estava presente. Aqui também foi uma evidência de sua onisciência, ou de sua presciência, de seu conhecimento antecipado. Agora, a semelhança de Pedro, que chegou a dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele chega a descrever aqui, ó, meu Senhor e meu Deus. E ele, quando usa a expressão, né, se não vê as marcas dos pregos em suas mãos. É interessante, irmãos, só abrindo aqui um parênteses, com todo respeito aos nossos irmãos da Testemunha de Jeová, eu tenho uma Bíblia aqui da tradução do Novo Mundo. E esse capítulo 19, e aqui no verso 25, o verso 25, que é dito assim, ó, ele respondeu, eu só acreditarei se eu ver as marcas dos pregos nas mãos. E por que ele está dizendo essa expressão aqui? Nessa Bíblia, a tradução do Novo Mundo, tem uma ilustração lá que Jesus é morto assim, na estaca. E essa morte seria tão somente com um único prego. Quando ele coloca pregos no plural, evidencia que não só tinha um prego da qual Jesus foi crucificado, e sim, no mínimo, 2 pregos, porque as mãos estavam com os braços abertos. E essa tradução, quando eu falei para um amigo do Testemunho de Jeová, ele então ficou em silêncio, porque essa tradução está na Bíblia, a tradução do Novo Mundo, deles também. Mas voltando aqui ao texto, só para evidenciar de que, biblicamente falando, Jesus foi morto, de fato, numa cruz, e não em um madeiro ou num poste, como se era crido pelos nossos irmãos do Testemunho de Jeová. E aqui essa testemunha evidenciou quem Jesus de fato era, meu Senhor e meu Deus. Ellen White fala que ele fez aquele pedido, irmãos, aquela declaração de joelhos, se curvando diante dele, reconhecendo a sua divindade e tão somente abraçando a sua causa. Eu vejo aqui agora que esse testemunho de Tomé deu uma evidência muito forte. Ele queria a demonstração, né? Se eu não ver, ou seja, a nossa fé não deve ser baseada em demonstração, deve ser baseada em evidência. E a diferença entre evidência e demonstração é que a evidência são comprovadas pelos fatos já manifestos. As demonstrações são algo que nos estimula a poder ver algo manifesto para com que eu acredite. E as evidências de Cristo já eram claras para com que com que Tomé viesse a acreditar. Que eu e você creiamos, né? Tem até um programa na igreja, no Novo Tempo, chamado Evidências. Fatos que comprovam a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Que eu e você possamos não só ter as evidências, mas ter a fé que vence qualquer incredulidade. E Tomé, por mais que tenha sido visto dessa forma, se tornou uma pessoa que naquela declaração evidenciou a sua ressurreição e mostrou que ele é o Deus, o homem. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus nosso Salvador. E ele seja de fato assim mesmo, para mim e para você, para todo sempre. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos a Tua Palavra e o estudo dela em nossas mãos. Faz com que possamos aprender, Senhor, a cada dia e assim possamos solidificar a nossa fé diante dos Teus olhos. Perdoa nossos pecados, permanece conosco e nos dá a bênção da Tua presença em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito te abençoe. Uma ótima tarde. Por favor, irmãos, ao assistir esse vídeo, se ele for interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Nos auxilie para que haja um crescimento progressivo e que Deus da paz seja comigo e com você. Até o próximo estudo. Até logo.